É forte, Brasil. Daniele, por favor. Eita glória! Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar pela Daniele. Aleluia! Glória a Deus. Olha, Deus é até tão bom para ela que pôs eu para orar por ela hoje. Né, Daniele? Você é sortuda, viu? Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós prestamos ante a nossa adoração, o nosso louvor. Mas agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Papai, com a Tua igreja de uma forma sobrenatural, uma forma especial, Pai. Aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas, o alimento que o Senhor tem nessa noite, Pai. Porque eu sei que o Senhor já chegou, o Senhor está na casa, o Senhor já manifestou, o Senhor tem, Papai amado, Deus, feito com que a gente sinta a Tua presença neste lugar. E eu sei, Pai, que nessa noite não vai ser diferente. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, enche a Daniele da Tua presença, enche ela com o Teu Espírito Santo, que ela possa fluir rios de água viva do seu interior. Meu Pai amado, que a palavra possa fluir no nosso coração, que ache guarida nessa noite. Pai, eu repreendo todo ladrão da semente nessa noite, todo aquele que fica espreito para levar, Pai, Deus, arrancar do coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor vai semear nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, Deus querido, Pai amado, tudo que pertence a Daniela nessa noite. Cuida, Pai, daquilo que é dela, tudo que carrega o nome dela, Pai, guarda a vida da Vitória, torna invisível, Deus, para que o inimigo não encontre. Nós paralisamos o inimigo da sua alma agora, no nome de Jesus Cristo. Nós dizemos que ele está impedido de agir, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, e te entrego esta noite nas tuas mãos. Usa ela, usa ela como instrumento, Pai, como uma flecha que atinge o alvo. Que ela seja profeta, que ela traga uma palavra revelada do coração do Senhor para essa igreja, para teu louvor, Pai. É que eu oro e eu abençoo a tua filha, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Senta uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, boa noite, graça e paz, igreja. Tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém? Vamos continuar orando. Só mais um pouquinho. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade e privilégio hoje de estarmos aqui, ouvindo, ó Pai, a tua voz, ouvindo, Senhor, o que o Senhor tem feito neste lugar. E te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de ouvir agora o Senhor falar conosco. Fala, Deus, através da minha vida, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, assim como eu disse na minha casa. Eu não sou nada, sou um pequeno vaso, Senhor, mas eu sou tu, eu pertenço a ti, porque tu és o oleiro e foi o Senhor quem me fez. Por isso, Deus, eu peço, abre os ouvidos dos meus irmãos, que ninguém saia daqui da maneira como entrou, ó Pai, mas saiam edificados e fortalecidos pela tua palavra que vai ser liberada neste lugar. Eu te agradeço, Pai, glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em dois textos distintos, tá? São versículos pequenos, então pode procurar os dois. É 2 Timóteo, o capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. E depois 1 Samuel 16. Só para vocês saberem aonde a gente vai. Caminhar um pouquinho na Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto que todos nós conhecemos, mas será que nós sabemos o que realmente significa? Nós vamos falar sobre vaso de honra e vaso de desonra. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21 primeiro. Amém? O primeiro texto diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Agora nós vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 16, apenas o versículo 1 e o
13. 1 Samuel, capítulo 16. Apenas o versículo 1 e o versículo 13. Amém? 1 Samuel 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Glória a Deus. Vamos se sentar? Como eu disse a vocês, o assunto hoje é conhecido. Mas será que a gente entende o significado desse ser vaso de honra e ser vaso para desonra? A palavra de Deus, a Bíblia, é recheada de informações sobre vasos. A gente que é crente sempre brinca. É vaso. Um chama o outro de vaso, não é assim? Nossa, é vaso, gente, tá cheinho o vaso. Derrama aí. O vaso, na verdade, na época do Antigo Testamento, ele era um utensílio côncavo que era usado para diversas coisas líquidas, coisas sólidas, né? Era usado para guardar tesouros. Era algo assim, era um utensílio, um objeto que era muito utilizado. Por isso, o Senhor utilizou tantas vezes na palavra dele. E a palavra do Senhor fala sobre muitos vasos, né? Em Jeremias fala sobre o oleiro, a palavra que todos nós conhecemos. Mas essa noite eu quero falar de algo diferente com vocês. Desde que o Senhor nos criou, quando Deus criou Adão, Ele o fez do pó da terra, amém? Então pressupõe-se que Ele fez um barro, que Ele amassou, que Ele tirou a sujeira e que passou Adão pelo fogo, vamos dizer assim. E Ele fez Adão, e nós somos descendentes de Adão. Então nós somos criados como um barro, ou seja, somos todos vasos de barro. Amém? Hoje eu falo para vocês, todos, nós estamos aqui, somos todos vasos, para que vocês entendam a palavra. Alguns dias atrás nós somos convidadas, nós mulheres, para irmos a uma igreja. E, Jesus, abençoe o bebê. Ela vai parar, ela vai acostumar. E nós somos convidadas a apresentar uma peça sobre o vaso. E nós já apresentamos aqui na igreja essa peça, muito interessante. E nós até fizemos uma apresentação de dança também. E o curioso é que eu já conhecia a peça, eu já havia participado da primeira vez que nós fizemos, há uns 5 anos atrás, né, pastora? Mas só quando eu cheguei lá no lugar onde nós estávamos, que eu pude visualizar as mulheres, que eu entendi o que o Senhor queria falar. Então a peça diz o seguinte, eu vou exemplificar para vocês, para que vocês entendam. Fala que uma pessoa procura um vaso para ornamentar a casa do Senhor. Para que seja um vaso de honra na casa de Deus. Só que esse vaso na peça fala que não pode ser qualquer vaso. Tem que ser um vaso que possa ser moldado, cozido, quebrado, que possa ser passado pelo fogo. Ou seja, um vaso que foi provado e aprovado. Amém? Pois bem, diz, aí passa todos os vasos, né? Um vaso grande, a irmã vem com um vaso grande e a irmã fala assim, olha, esse não é o vaso que eu estou procurando, porque esse vaso é muito grande. Ele pode chamar muita atenção na casa de Deus, ocupa muito espaço. E ela pergunta se pode quebrar, se o vaso pode passar pelo fogo, e a pessoa, dona do vaso, fala, não, de jeito nenhum, o meu vaso é meu. Então, para exemplificar, esse vaso grande, por exemplo, é um vaso que ocupa muito espaço na igreja. O que na peça está querendo dizer, o que nós estamos querendo dizer dentro desse contexto? Todos nós somos vasos, para que vocês entendam. Mas cada um de nós é um tipo de vaso diferente. Amém? Só existem 2 tipos de vasos que são colocados na casa do Senhor, existem 2 tipos de vaso que são qualificados para o Senhor, como honra e como desonra, mas cada um de nós é um vaso que é usado de uma maneira diferente, entendeu? Então nós podemos ser pequenos, grandes, gordinhos, baixinhos, cada um é um vaso, mas ele tem que ser usado para honra, é isso que eu quero dizer. Então esse vaso muito grande, pode ser aquela pessoa, às vezes, que está na igreja, ela ocupa muito espaço, ou seja, ela chama muita atenção, ela está em todo lugar, ela está sempre em evidência. Mas aquele vaso, se você apertar um pouquinho aquela pessoa, não vai
sair coisa boa de lá de dentro. Porque o intuito dela realmente é chamar atenção. Ela quer ser grande, ela quer aparecer. E essa pessoa realmente também não serve para ornamentar a casa do Senhor. Porque um vaso muito grande, ele não pode ser usado como um vaso de honra. Ele tem que ser a medida certa. E a peça dizia mais. Então tem um vaso de cristal, um vaso totalmente transparente, bonito, caríssimo, que não pode ser quebrado, muito delicado. E aí a irmã apresenta o vaso e a irmã fala assim, olha, eu acho que o seu vaso não vai me servir, sabe por quê? Seu vaso é muito delicado. Ele é muito bonito, cristalino, mas o vaso é muito delicado, pode quebrar à toa. Esse vaso delicado, irmãos, pode ser aquela pessoa que está dentro da igreja, eu e você, cheia de mimimi, cheia de frescura. Ah, porque o pastor chamou minha atenção, porque eu cheguei atrasado no culto. Ah, porque o pastor não me deixou participar de alguma coisa, porque ele não me viu, eu levantei a mão, ele não me viu. Esse tipo de vaso de cristal, irmãos, também não serve para ornamentar a casa do Senhor. Porque esse vaso não pode ser quebrado, não pode ser moldado, não pode ser passado pelo fogo. Não é verdade? Esse moldar, esse quebrar, esse ser passado pelo fogo, são os ajustes que nós recebemos da parte de Deus, direcionados pelos nossos pastores. E a peça continua. Fala que tem um vaso todo branco. É um vaso que eu acho mais interessante. E a irmã traz aquele vaso todo branco e apresenta para a irmã que está lá na frente e fala, olha, eu tenho um vaso todo branco. E aí a pessoa vai examinar, nossa, que vaso lindo, né? Acho que esse vaso vai dar para usar na casa do Senhor, para ser um vaso de honra. Só que o vaso que é todo branco, sem mancha, por dentro, ele está todo cheio de sujeira. Ele está todo manchado, cheio de lixo. Esse vaso branco, irmãos, também está na casa do Senhor. Pode ser um de nós. Aquele vaso que por fora, ele respira santificação. Mas por dentro, está cheio de maldade, está cheio de impurezas, está cheio de pecados que muitas vezes nós não vemos. Este vaso também não serve para ornamentar a casa do Senhor. E tem muitos outros vasos que vão passando ao longo da peça. E tem um último vaso. Chega uma irmã bem humilde e fala assim, olha irmã, eu tenho um vaso comigo, mas eu acho que ele não vai servir para ornamentar a casa do Senhor, porque ele é um vaso de barro. E a irmã que está à procura de um vaso, ela logo se alegra. Por quê? Porque o vaso de barro, ele é bem peculiar, irmãos. Como eu disse, Adão foi feito do pó da terra. O barro veio da terra. A argila veio da terra. Então, ele pode ser moldado. Se o oleiro quiser, pode quebrá-lo de novo. Ele pode ser cozido no fogo. Ele pode ser passado pelo fogo. Um vaso de barro pode e será usado pelo Senhor como vaso de honra na casa dele. Quem seria o vaso de barro? O vaso de barro é aquela pessoa que aceita ser corrigida. É aquela pessoa que aceita ser limpa. É aquela pessoa que não está na casa do Senhor para aparecer. Então, o que tem a ver, Daniele, tudo que você falou com a mensagem? O Senhor veio me falando à tarde sobre vasos. E Ele me levou lá em Samuel. Eu falei, Deus, o que tem a ver o texto de Samuel com o texto dos vasos? Tem tudo a ver. Um vaso, como eu disse, que é usado para honra na casa do Senhor, esse vaso ele tem que ser moldado de uma forma diferente. Ele não é moldado do dia para a noite. Ele não vai passar pelo fogo do dia para a noite. Esse vaso não vai ser escolhido do dia para a noite. Esse vaso não vai brotar na igreja do dia para a noite. Por quê? Porque esse vaso tem que ser preparado. Porque para louvor e glória do nome do Senhor não pode ser de qualquer maneira. Amém? Um vaso para ser nomeado como um vaso de honra, eu falo sobre nós, como pessoas. Nós temos que ser limpos. O Senhor tem que nos podar. O Senhor tem que passar em nós algo que nos deixe brilhante, bonito. Porque senão Ele não pode nos encher. Ele não pode colocar em nós o que há de mais precioso nele. Um vaso de barro, ele é próprio para a casa do Senhor, porque ele pode ser quebrado e feito novamente. Se você pegar um vaso de cristal, se ele for quebrado e você colar, ele não vai ser o mesmo vaso. Não é verdade? E você vai colar, mas ele vai ficar uns pedacinhos.
Um vaso de barro não, ele pode ser quebrado. Porque quando o vaso de barro está achando que está demais, o Senhor quebra ele. O Senhor coloca ele no lugar dele. Ele volta a ser uma bolota de barro, uma bolota de argila, e ali o Senhor faz um novo vaso. No livro de Jeremias, eu acho curioso que o Senhor fala assim, com Jeremias para descer a casa do oleiro, e fala para que ele observasse, porque ele ia falar com ele. E lá fala que o oleiro estava fazendo um vaso, que o vaso se quebrou. E por último fala assim, que nós somos barro na mão do oleiro. A palavra que é usada lá, barro, nós somos o barro na mão do oleiro. Quando nós nos convertemos, a gente não sabe o que a gente vai se tornar, não é verdade? Aquilo que você nunca conheceu Jesus, você veio a primeira vez na igreja, você aceitou Jesus, você começa a caminhar. Você ainda não sabe para o que Deus te chamou. Então isso seria a escolha da argila, a escolha do barro. Deus escolheu um tipo de barro que é você. E Ele vai começar a trabalhar nesse vaso. Então cada barro, cada argila tem uma sujeira, né? Pode ter grama, pode ter pedacinho de galho, pode ter caco de vidro, pode ter lixo, não é assim? Então conforme você for caminhando na presença do Senhor, Ele vai limpando você. Ele vai tirando a sujeira, vai tirando as arestas, vai cortando alguma coisa ali, cortando alguma coisa aqui. E aí você passa para a olaria do Senhor. É quando você já conhece um pouco mais a palavra do Senhor, quando o Senhor começa a te revelar o que Ele quer na sua vida, e que você descobre que você pode ser transformado em algo melhor do que você é, do que você já conheceu sobre você. Ou seja, até agora o Senhor escolheu a argila, escolheu o barro que é você. Ele te limpou e agora Ele vai te dar uma forma. Cada um de nós temos uma forma, não é? Como eu disse, um é pequenininho, o outro é alto, o outro é gordinho, baixinho, tem mais cabelo, menos cabelo, não é, pastor? São os tipos de vaso que o Senhor faz. É interessante nós olharmos como o Senhor trabalha. Ele faz vários tipos de vasos diferentes. Mas aqueles vasos que se deixam ser moldados e limpos, que deixam com que ali na sua natureza, a primeira impressão de que quando o Senhor pegou a argila, aquele barro, que deixa que o Senhor trabalhe nele, com certeza ele se tornará um vaso de honra. Porque aí quando você está na roda do oleiro, ele começa a te mover. Já prestou atenção? A gente está na casa de Deus, aí a gente vai buscando, você fica feliz, acontecem coisas maravilhosas, de repente, eu já preguei aqui sobre isso, de repente tudo começa a rodar. Começa a sair do lugar, não é verdade? Já pararam para pensar sobre isso? É igual a roda do oleiro. Começa a rodar. Por quê? Não tem como o Senhor transformar você em algo que Ele quer, sendo você do jeito que você é. Entenda bem, Deus não vai tirar o que Ele colocou em você. Você é barro, você é argila. Ele vai te limpar. Para que quando Ele for moldar você da maneira como Ele quer, você não dê trabalho para que Ele te molde. Para que você esteja ali na roda do oleiro e Ele possa trabalhar com você melhor. Mas tem muitas pessoas que pensam assim, nossa, Deus me escolheu. E aí eu posso ser apresentada ao Senhor de qualquer maneira. E a pessoa vai achando que ela pode chegar onde Deus quer colocá-la. De qualquer maneira. Suja, cheia de lixo, cheia de matos, cheia de gravetos. Mas as coisas não acontecem assim. Porque o oleiro, o barro, quando ele está sujo, ele não vai ficar um vaso bonito. Já pensou? Já parou para pensar? Quando o barro está muito sujo, a argila, ele não vai dar nada bonito. Primeiro que não vai ficar com uma cor bonita, porque está todo sujo. A aparência não vai ser perfeita, como um vaso a gente vê que está todo lisinho. Então por isso o Senhor limpa aquela pessoa. Só que entre a limpeza, a separação da argila, do barro, até chegar na roda do oleiro, o barro já caminhou um pouquinho mais. Não é verdade? O barro já saiu de onde ele estava, já passou por alguns processos, somos nós na igreja, estamos caminhando. E a gente chega na roda do oleiro.
E o Senhor começa a trabalhar naquela obra. Ele vai rodando, vai colocando as mãos, vai molhando, não é assim? Vocês já viram? É muito bonito o processo. Mas assim como diz em Jeremias, se o oleiro quiser, ele quebra o vaso de novo. Porque enquanto o Senhor está rodando, ele está nos rodando naquela peça, ele pode ver algo que ainda está sujinho em você. Ele vai continuar a obra? Não. Ele não vai continuar. Porque o que Deus tem em mente é que todos nós sejamos vaso de honra, não de desonra. Se ele continuar fazendo barro com o mínimo de um vaso, com o mínimo de sujeira, não vai ser um vaso para honra. Porque ele sempre vai ter algum defeitinho. E o Senhor é perfeito no que ele faz. E aí vamos supor que o Senhor começou a fazer aquele vaso, e aquele vaso já está grande, como o primeiro vaso que eu falei. Já está grandão, já está bonito. Só que quando Deus olha para dentro do vaso, fica uma sujeira ainda lá dentro. Aí a gente pensa assim, nós somos o vaso grande. Deus, não é possível, eu já cheguei até aqui. O Senhor vai me quebrar de novo para fazer tudo de novo? Mas Deus, eu estou perfeito, olha, eu sou um vaso lindo. Já estou pronto para ir para o fogo, passar pelo fogo, e glória a Deus, aleluia, ficar pronta. Irmãos, Deus é perfeito. O vaso com o sujinho lá dentro vai ser quebrado de novo. E vai virar uma bola de argila. E vai virar poeira nas mãos do Senhor. E novamente o Senhor vai limpar aquele barro. Ele vai limpar de novo. Deixa eu ver onde tem defeito. Deixa eu ver onde tem sujeira. E aí o Senhor faz um outro vaso. Começa a trabalhar de novo. E esse vaso que o Senhor faz é um pouquinho diferente. Como eu disse, o vaso de cristal. É um vaso mais fininho. Que vai ser usado para guardar talvez um óleo. Né? Como era no Antigo Testamento. E aí quando Deus começa a fazer aquele vaso, o vaso quebrou. Aí Deus começa de novo. Tá limpo o barro. Ele começa a fazer o vaso de novo. O vaso quebrou. Irmãos, todas as vezes que o Senhor trabalha em nós, primeiro, Ele tem um propósito. Não se engane. Ele não vai trabalhar em você, não vai te dar dificuldades para você vencer, não vai fazer você suportar aflições por acaso, nem à toa. É porque você está a caminho do forno, pense assim. Então, todas as vezes que o Senhor estiver te moldando e Ele parar e quebrar nem que for metade do seu vaso, espere um pouquinho. Pense um pouquinho. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Para quê? Qual utilidade vai ter se eu já estava quase pronto? Um vaso formado, um vaso bonito, estava ficando um vaso grande, ou ficando um vaso pequenininho, mais forte, robusto, que podia ser pintado de várias cores, podia ornamentar a casa do Senhor. Irmãos, não se engane, o Senhor é perfeito. E Ele constrói vasos perfeitos. Que sejam vasos que possam ser cheios por Ele. E aí nós continuamos no trabalho do vaso. Então, vamos supor que você está ali na olaria do Senhor e o Senhor fez o vaso perfeito. Aquele vaso de barro concluiu. A obra está pronta, do jeito que Ele queria, bem moldado, bem definido, sem nenhuma sujeira, sem nenhum grãozinho fora do lugar, sem nenhuma folha, sem nenhum graveto. E aí o Senhor fala assim, você está pronto, agora eu tenho que passar você pelo fogo. Então coloca naqueles fornos enormes e Ele nos coloca dentro do forno. Só que, irmãos, mesmo o vaso pronto, perfeito, ele pode rachar, sabia? Quando ele entra dentro do forno. Isso é porque o vaso não vale nada? Não, vale. O vaso está perfeito, foi Deus que fez. Mas o barro, muitas vezes, não se viu preparado para entrar naquele fogo. Entenda bem. Ah, então o vaso tem vontade? Não é isso. O Senhor nos coloca no fogo para que nós sejamos provados. Então pode ser que sejamos reprovados também. Então você vai passar pelo fogo quantas vezes forem necessárias. Nós temos que pensar como o oleiro pensa. Se aquele vaso que eu coloquei no fogo hoje,
Ele trincou, eu vou ter que fazer um vaso novo, vou ter que consertar esse vaso. Porque o vaso que o Senhor precisa para usar na casa dele tem que ser um vaso perfeito. Porque senão ele não vai ser usado para honra. E pense vocês então pelo outro lado. Vamos parar por aqui, paramos no fogo. Vamos pensar pelo outro lado. Um vaso de desonra. Imagine vocês um oleiro, vamos dizer assim, meia boca, que não fosse o Senhor, e que pegasse um barro, uma argila num barranco qualquer, e ele então construísse um vaso de qualquer maneira. Ah, esse vaso vai ser lindo, vai servir para alguma coisa, sem propósito. E esse vaso, se quebrasse várias vezes, esse oleiro quisesse fazer novamente, mas ele nunca fosse visto nem servisse para nada. O que eu quero dizer, irmãos? Quando nós não estamos na mão do Senhor, nós não temos valor. Entenda o que eu estou falando. Você pode estar sendo moído, você pode estar sendo amassado, você pode estar no processo de limpeza, mas você está no melhor lugar, porque você está nas mãos do oleiro. Porque se você não estiver, você não vai ser vaso nem para desonra, porque você não vai prestar. Porque o vaso de desonra, muitas vezes, ele é feito pelo próprio Deus. O vaso de desonra também. Mas ele não vai ornamentar a casa do Senhor. Porque a glória é do Senhor. Não é nossa, não é do vaso. Nós temos que ficar agradecidos e felizes porque o Senhor nos escolheu como barro. Porque tem tanto barro por aí, tanta argila. Por que ele quis nos fazer? Já se perguntaram? Então vamos voltar. Agora nós passamos pelo fogo, como eu disse. E o vaso trincou. E agora? O que fazer com o vaso trincado? Aí não presta para nada? Presta. Tem uma música que eu gosto muito no louvor. Eu já mandei para a pastora, que chama Caco Ainda é Vaso. Você sabe por que você vale ainda, mesmo você tendo passado pelo fogo e estando rachado? Porque o vaso é de Deus. Você pertence ao Senhor. Então, com o Senhor, você pode ser caco, mas você vale. Você tem importância. Porque caco em cima de caco vai virar vaso de novo. Você não está perdido. Você não está julgado de novo na argila. Não, você tem um dono. E o oleiro não vai desistir enquanto ele não tiver um vaso perfeito para ornamentar a casa dele. Então o Senhor tira aquele vaso de dentro do fogo. Você saiu, respirou um pouquinho. Ai, Deus, passei a prova, estava tão difícil. E aí Deus começa a te amassar de novo. Vou ter que consertar esse rachadinho que ficou no vaso. Porque esse vaso não pode ser muito grande, esse vaso não pode chamar muita atenção, esse vaso não pode rachar quando eu passo ele pelo fogo. E aí sabe o que Deus faz de novo? Deus volta você para o fogo. E o fogo, irmãos, prova tudo. Porque ele prova o seu caráter, ele prova a sua força, ele prova a sua fé. O fogo prova até se você vai receber a salvação ou não. Sabia disso? Porque se você não suportar o fogo, nenhuma das vezes que você for, eu tenho que te dizer, como eu já disse aqui uma vez, Jesus está voltando e Deus não vai parar o plano dele porque você não conseguiu passar pelo fogo, não. Daniel, Deus vai me deixar para trás? Deus tem um tempo para você. Deus costuma dizer às vezes na boca do profeta, olha, eis que te digo pela última vez, é a última chance que eu estou te dando. Não é assim? Eu morro de medo quando Deus fala isso com as pessoas. Ele nunca falou isso comigo, não. Glória a Deus. Mas eu tenho medo pela pessoa que está ouvindo. Porque se Deus fala isso com uma pessoa, com um vaso, é porque Deus já tentou várias vezes passar aquele vaso pelo fogo. E por algum motivo aquele vaso não foi aprovado. Então a aprovação depende de mim, Daniel, também. Você tem que se deixar ser moldado pelo Senhor. Irmãos, não se engane, nenhum vaso que é usado na casa de Deus, nenhum vaso, ele foi feito num dia e usado no outro dia. Não existe isso.
Eu acho interessante esse livro 2 Timóteo, que esse texto que nós lemos, ele é usado, sabe para quê? Para os diáconos, os obreiros da igreja, não é verdade? Quando a gente usa para falar como os obreiros devem se portar, esse texto é usado para isso. Depois vocês leiam, é muito bonito. Todo capítulo 2. Fala justamente sobre o obreiro. Quem são os obreiros? Nós, que servimos a casa do Senhor. Então aqui nos explica, ele vem falando, olha, em uma casa, vários tipos de vaso, como eu disse. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de... Mas tem vasos que não se admitem ser moldados. Aí você pode estar pensando, nossa, Daniela, não, mas eu estou indo certinho, eu estou obedecendo, eu estou fazendo tudo que o Senhor me manda, eu estou indo na igreja direitinho, eu estou progredindo. Será que nós estamos? Você sabe para que você vai ser usado? Você tem uma promessa de ser um vaso de honra na casa do Senhor. Ou seja, uma pessoa usada pelo Senhor, um instrumento nas mãos dele, como eu disse, que o vaso é um objeto côncavo que era usado para várias coisas. Eu achei perfeita essa explicação, está na minha Bíblia, um comentário. Era um objeto côncavo que era usado para guardar coisas líquidas, sólidas, tesouros, tudo. E havia vários tipos de vasos. Tem vaso com tampa, tem vaso sem tampa. Mas você sabe o que Deus tem para você? Aí você me diz, sei, Daniela, Deus já me falou o que é que eu vou ser pastor, eu sou um profeta, eu sou uma profetisa, tá. Então eu te faço outra pergunta, você sabe o que Deus vai fazer com você? Para você chegar até onde Ele falou que você vai chegar? Porque quando Deus libera uma promessa, irmãos, não se engane, ela vai se cumprir. Mas pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5 anos. E aí esse tempo que o Senhor vai limpar o barro, pode demorar. Se você não quiser ser limpo, vai demorar. Se você quer entrar na igreja hoje, você achou que aceitou Jesus, você pode fazer o que você quiser, o que você sabe de todas as coisas. Não, eu vim do mundo, mas Jesus me recebeu, eu estou na graça. Irmãos, eu tenho a te falar que nem vaso você vai virar. Porque nas mãos de Deus, do oleiro perfeito, que nos fez, que nos criou, barro sujo não entra não. Não entra na laria do Senhor. Porque um vaso sujo, ele não pode ser usado para honra. Irmãos, como Deus vai usar um vaso na casa dele? Estou me referindo a pessoas, tá, irmãos? Outra vez que eu falar em vasos. Como Deus vai usar uma pessoa? Como Ele vai encher essa pessoa? Que depois eu vou falar como Ele vai encher essa pessoa. Se essa pessoa estiver totalmente cheia, transbordando das coisas do mundo. Irmãos, tudo que está lá fora, tudo que você não vê na igreja, tudo que não está escrito na Bíblia, não serve para te encher. Tudo que você tem visto na televisão, tudo que você tem visto no Facebook, tudo que você tem visto no Instagram, não serve para te encher. Daniela, mas tem mensagens cristãs? Tem, mas não enche. O que enche o cristão é a palavra. Aleluia. Não adianta você ficar vendo TikTok cristão, não adianta você ficar vendo YouTube desenhinho. Você não vai se encher. Aquilo pode te ajudar quando você já estiver cheio, porque aí você sabe o que vai fazer com aquela informação. Mas primeiro você precisa se esvaziar. E esse esvaziar dói. É trabalhoso. Mas se você ajudar um pouquinho, você não sofre tanto. Como que eu posso ajudar então? Como você pode ajudar? Primeiro, obedecendo. Obedecendo aos líderes que estão sobre você, porque a palavra também fala que toda autoridade foi constituída pelo Senhor, ou seja, tem autorização dele. Obedeça. Se o seu líder falou com você, olha, você não está preparado ainda para entrar no ministério de louvor. Espera um pouquinho mais. Olha, você não está preparado ainda para tirar as ofertas. Espera um pouquinho mais. Pergunte para ele, então, olha, o que eu preciso para eu estar preparado para ser usado? Ele vai te falar, fala, jejua, ora, lê a palavra, se consagra.
Isso tudo passa pela limpeza do Senhor. E todas as vezes, como eu disse, se nós formos limpos, estivermos quase perfeitos, estivermos em cima da roda do oleiro, e o Senhor ainda vê em nós algo que não está perfeito, não se engane, Ele vai nos quebrar novamente. E é onde você pergunta: Deus, eu estou tanto tempo na igreja, eu já faço parte de algum ministério, sabe? Eu já estou pregando, eu já conheço a sua palavra, por que o Senhor está fazendo isso comigo? A gente nunca para pensar desse ponto de vista, porque o vaso ainda está sujo. Muitas vezes, irmãos, nós nos esvaziamos, o Senhor começa a trabalhar em nós e Ele vai tirando aquilo que não pertence a Ele, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então não tem como você ficar cheio do mundo e Deus te encher com o que é dele. Não tem espaço. Ou é Deus ou é nada. Então muitas vezes nós viemos do mundo e a gente deixa que o Senhor nos limpe até a página 2. Deus, aqui pra cá não, mãe. É a roupa que eu gosto de vestir, é a música que eu gosto de ouvir, é o lugar onde eu gosto de ir. Tem várias etapas. E aí Deus fala assim: você não quer ser limpo não? Então tá bom. Então você vai ficar por enquanto só sendo barro. Já comecei a mexer em você fica aí como barro. Aí você ora, vem o Senhor, traz a revelação a você: ai Deus, então não é mesmo, eu estava fazendo aquilo errado, Senhor, me limpa. Aí Deus veio e limpa mais 2 páginas da sua vida. Aí chega na metade do seu livro, do livro da sua vida. Deus, agora não, mãe. Eu já dei tudo para o Senhor, já dei meu tempo para a igreja, eu já estou fazendo alguma coisa, eu não posso viver o que eu quero, não? Eu não posso ir aonde eu quero? Eu não posso escolher o trabalho que eu quero? Eu não posso escolher o meu namorado, não posso escolher o meu futuro marido? Aí Deus fala assim: você quer escolher? Então eu vou te quebrar um pouquinho mais. O vaso estava quase pronto. Então eu vou te quebrar e vou te fazer de novo. Aí a gente faz o quê? Se desespera. Deus, o que está acontecendo? Eu estava indo tão bem. Deus, mas eu estou passando por isso de novo. Eu estou no deserto de novo. Deus, o que está acontecendo? E Deus está te falando: eu queria mais uma página. Eu queria te limpar um pouquinho mais. Eu achei uma sujeirinha aí, essa sujeirinha estava escondida. E a gente não deixa Deus limpar tudo por completo. E eis que deixamos o Senhor limpar. A gente imagina que não tenha mais nada para ser limpo. E aí nós vamos passar pelo fogo. O fogo, irmãos, como eu disse, é algo assim que você passa, que você acha assim que é a divisão da sua vida. Dali, ou você vai para o céu, ou você volta para o início. Separação de águas na sua vida, sabe? É um fogo. Aí você pensa: agora eu estou forte. Agora Deus já me concedeu dons, agora eu já sei pregar, né? Agora eu já sou líder de algum ministério na minha igreja, agora eu estou, beleza. Só que aí, Deus pega e te põe no fogo. Aí rapidinho, você começa: ai Deus, nossa, essa prova tá demais. Ai Deus, não é possível, eu vou ter que passar por isso, um vaso rachando. Ai Deus, não é possível, mas eu cheguei até aqui, não é possível, que absurdo. Não Deus, não pode, esse negócio tá queimando demais. Não, eu vou sair daqui, não quero isso mais não. Aí você decide que você já serviu bem a Deus do jeito que você quis. Você não quer mais que Deus fale mais nada não. Você já sabe de tudo. Você já viu de tudo, né? Você é um vaso que está na igreja há muitos anos, 20 anos. Você vai saber mais o quê? Já aprendeu tudo que você tinha que aprender? Não acontece isso, irmãos? Irmãos, mesmo um vaso que tenha 50 anos dentro da igreja, se ele for preciso ser quebrado, Deus vai quebrar ele. Pode ser um vaso maravilhoso. Um vaso que tenha sido usado perfeitamente. Um vaso que já possa ter sido usado várias e várias vezes. Aí você me pergunta: ué, Daniela, mas aí eu passei pelo fogo? Irmãos, nós somos seres humanos. O vaso, como eu disse, é de barro, não é? O barro está aqui na terra, não está? Deus disse na palavra: o mundo jaz do maligno, não é verdade? O barro não está perfeito não, irmãos. É só o oleiro que é perfeito. Vocês estão entendendo? O barro continua estando ruim. O barro
ao qual o Senhor limpou, ao qual o Senhor fez um vaso maravilhoso, que passou pelo fogo, ele continua sendo barro. Sabe por quê? Porque nós só vamos ser revestidos de um corpo incorruptível quando Jesus nos buscar. Por enquanto você é barro. Ruimzinho, pisado, sujo. Está mais para frente no texto que nós vamos ler. E aí, irmãos, vamos supor que o vaso está limpo. Passou pelo fogo. Foi aprovado. Glória a Deus. Aquela pessoa que tem caminhado na presença do Senhor, aquela pessoa que tem ouvido a voz de Deus, que decidiu obedecer, mesmo estando 50 anos na igreja, vendo que às vezes fez algo errado, se submeteu, se humilhou na presença do Senhor. O Senhor se arrependeu, exaltou aquela pessoa novamente. Aquela pessoa então, irmãos, vai ser cheia. Cheia de quê? O que a gente faz para encher um vaso? Como eu disse, no Antigo Testamento era usado para várias coisas, né? Para guardar tesouros, para guardar comida, para guardar óleo. E aí eu chego no texto de 1 Samuel. Deus fala algo maravilhoso a Samuel. Olha, enche o teu vaso de azeite, de unção. E vai lá na casa de Jessé, aonde eu já escolhi o novo rei sobre Israel. E você vai ungí-lo. Quando o Senhor nos enche, irmãos, Ele nos enche hoje do Espírito Santo dele. Porque lá em João 20, no versículo 22, quando Jesus apareceu aos discípulos, ele já havia morrido, ele apareceu aos discípulos e ele falou com os discípulos. Ele apareceu onde os discípulos estavam. Ele deu a paz 2 vezes a eles. Eles não acreditam que eles ficaram estarrecidos, assustados, né? E ele mostrou os ferimentos. E ele falou com os discípulos assim. Ele soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aí você pensa, os discípulos caminhavam com Jesus, certo? Muitos foram reprovados por ele. Pedro, que a gente tanto fala, estava lá no meio. E o Senhor falou com eles: recebei o Espírito Santo. É o que vai encher o seu vaso. Sabia disso? Você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo sujo, irmãos. Por isso que Deus limpou todo esse vaso. Porque você vai guardar aquilo que é o de mais precioso do Senhor. O Espírito do Senhor. A palavra diz que nós somos templo. Tem um versículo, me perdoe, eu não marquei, mas o Espírito Santo me trouxe agora. Eu não sei onde está, que fala assim, que nós somos templo de Deus e templo do Espírito Santo. Usa essa tradução. Você já parou para imaginar que muitas vezes nós somos vasos ingratos, escolhidos para a honra, e nos comportamos como vasos que são desonrosos? Porque você foi moldado, tudo isso, todo esse processo que eu falei, porque primeiro, lembra-se que eu falei primeiro? Deus tinha um propósito na sua vida. O propósito é receber o Espírito Santo. Aleluia. É guardar alguém que é tão precioso que ele pode te ajudar em todas as situações. Aleluia. Que é uma parte de Deus. Glória. Que pode te santificar. Glória. E que vai te ajudar até o dia que o Senhor te levar nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Você é portador de alguém que te ajuda no dia a dia. Porque a palavra do Senhor, irmãos, nos santifica e nos purifica. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você estiver entronizado com as coisas que o Senhor tem guardadas para você aqui dentro, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Aleluia. É como se você se tornasse um imã para o Espírito Santo de Deus, entendeu? Ele cada dia vai ficar mais próximo, Mateus. Cada vez que você ler mais a Bíblia, que você orar mais, que você jejuar mais, que você buscar mais a presença de Deus, o Espírito Santo vai encher mais você. É como se o Espírito Santo fosse uma sementinha, ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai crescendo dentro de você. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Aleluia. Até o ponto de quê? De transbordar. Porque ele transborda, irmão. Sabia disso? Porque quando o Senhor mandou a Samuel ungir Davi
Primeiro, Deus já tinha escolhido Davi como o próximo rei de Israel. Ele já era escolhido. E Samuel derramou sobre ele uma unção. Então aquele óleo que estava ali dentro, e fala no versículo 13, né, que aquele dia em diante, Davi foi possuído, vamos falar assim, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio daquele Espírito, através do óleo derramado sobre a vida dele. Um óleo que estava guardado dentro de um vaso. Aleluia. Você é um vaso. Glória a Deus. E o Espírito Santo está morando dentro desse vaso. Glória a Deus. E quanto mais limpo você estiver, quanto mais santificado você estiver, o Espírito Santo vai crescer mais dentro de você. Aleluia. Ô Daniela, e todas as manifestações do Espírito Santo que nós vemos, irmãos, o Espírito Santo se manifesta de várias formas. Formas às vezes complexas que nós não conseguimos explicar. Formas às vezes que os nossos olhos podem ver. Aqui na igreja a gente costuma brincar, fulano rodando manto. Os crentes falam assim, né? É uma manifestação do Espírito Santo? É. Não é a única. O falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo? É. Não é a única. A sua orelha queimar, ficar vermelha, é uma manifestação do Espírito Santo? É. Não é a única. Você sentir a presença do Senhor a ponto de você não conseguir ficar de pé, é uma manifestação do Espírito Santo? É. Não é a única. Está vendo quantas coisas o Senhor pode transbordar na sua vida? Você está cheio do Espírito Santo, irmãos, é quando você tem a escolha, você está num lugar e você pode escolher se você vai pecar ou não. Aleluia. Porque o Espírito Santo te convence. Glória. Tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que você quer fazer isso? Depois de tudo que Deus já te deu, depois do vaso precioso que Ele te fez, você vai desistir agora? Isso é o Espírito Santo quem faz conosco. Sabe o que o Espírito Santo faz mais conosco? Ele cuida para que nós possamos chegar até o dia da nossa salvação intactos. Isso se você deixar. Glória. Ele vai transbordar na sua vida. Sabe como que o Espírito Santo transborda na sua vida? Quando você abençoa alguém. Quando você ensina alguém aquilo que o Senhor te ensinou. Quando a unção é passada, a sua unção é passada para uma outra pessoa, porque isso acontece. Oh, glória. Você sabia disso? Que a unção que tem na sua vida pode passar para a pessoa que está do seu lado? Amém, Senhor. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, é uma manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso você tem que ter cuidado com as pessoas com quem você anda. Se elas estão cheias do Espírito Santo ou não, porque não tem o mais ou menos. Me desculpa. Não tem como a pessoa estar cheia do Espírito e cheia do mundo. Não existe isso. Se você ainda observa as coisas do mundo e aquilo te dá prazer, aquilo te dá alegria, você se sente atraído, você não está cheio do Espírito Santo. Você está vazio. Tome cuidado. As pessoas com quem você anda não estão cheias do Espírito Santo, o que está nelas vai passar para você. Ou seja, um espírito imundo, porque não é uma unção. É um espírito imundo. Vai dividir com você, isso é verdade, acontece. Se você está andando com pessoas que não te edificam, o que está nelas passa para você. O mesmo espírito, a mesma maneira de pensar. Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Você tem amizade com uma pessoa, você conviver com pessoas no seu trabalho, na sua escola, você conviver, eu digo, muito tempo. Ser amigos, trocar confidências, contar os segredos para aquela pessoa que não está cheia do Espírito Santo é um perigo. Porque você pode se contaminar com ela. E o contrário também acontece. Quando você tem amigos, quando você tem pessoas do seu lado que estão cheias do Espírito Santo, a unção que está na pessoa passa para você. Olha que coisa linda. É dividido. E coisas sobrenaturais acontecem. Irmãos, a presença do Espírito Santo, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, nossa, o que você sente quando o Espírito Santo manda você fazer alguma coisa? É como se, eu vejo dessa maneira, Deus é muito poderoso. A palavra de Deus fala que a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue olhar para Ele, certo? Então, quando o Espírito Santo toca em você, que você sente todas essas coisas que eu falei que você pode sentir, é como se o Espírito Santo estivesse só encostando em você. Agora, eu não vou
pegar em você demais. Não, porque senão você pode assustar. Senão você pode reagir mal. Eu vou dar só um pouquinho. Então eu vou encostar em você. E eu fico pensando, irmãos, se Deus só encosta na gente aqui nessa terra, imagina quando a gente viver com Ele o dia todo, gente. Maravilha! Vai ser? Glória a Deus! Se um pouquinho que Ele encosta em você, você já sente uma alegria. Irmãos, a presença do Espírito Santo nos traz uma alegria que você não consegue explicar. É indecifrável. Você sente uma satisfação que não pode ser medida. Você sente uma amplitude da sua fé que você não sabe explicar. Mas mesmo assim, há momentos em que você não quer ser cheio. Como pode? Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento da palavra. Muitas vezes a gente não tem conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Deus quer te encher do Espírito Santo. Aleluia. Não vai brotar nada na sua cabeça hoje, você vai sair daqui cheio e vocês vão assim, não. Você tem que caminhar. Você tem que querer, como eu disse, é aos poucos que você vai se enchendo. E como diz aqui no versículo 21, de 2 Timóteo, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Imagine você cheio do Espírito Santo, um vaso perfeito na mão do Senhor. Que estrago você vai fazer no mundo espiritual? Vai destruir o inferno. Sabe por quê? Irmãos, muitas vezes a gente vem para a igreja e por causa de alguma situação que a gente tem vivido, a gente acha que acabou. Nossa, eu estou sofrendo demais. Nossa, Deus, essa provação não passa. Gente, eu já passei por isso. Ai, Deus, não é possível. Eu estou lutando tanto. Irmãos, o nosso foco tem que mudar. A gente tem que querer Deus. E não querer só falar com Ele os nossos problemas. A gente pode falar. Deus vai nos ouvir. Ele vai resolver os nossos problemas. Ele vai agir na nossa vida. Mas a gente tem que querer aquilo que Ele prometeu. O que Jesus falou com os discípulos? Que eles fossem cheios do Espírito Santo. Que eles fossem cheios do Espírito Santo. E por que a gente não quer? A gente vem para a igreja buscar uma bênção, como a pastora falou na música. Vem buscar uma bênção. Aí eu estava pensando quando a pastora falou, gente, o que a gente pede? Ai, Deus me dá emprego. Ai, Deus me dá saúde. Ai, Deus, eu estou não sei o quê. Gente, a gente perde essas oportunidades de falar, Deus, eu quero me encher. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Deus, eu não sei para ouvir a sua voz. Há quanto tempo você não faz isso, irmão? Deus, enche-me da tua presença, que eu não seja mais eu, mas o Senhor que vive em mim. Porque vai ser mais fácil, irmãos, você ser um vaso cheio e enfrentar as dificuldades que você enfrenta, do que você ser um vaso vazio, perfeito na mão do Senhor e não estar sendo usado para a honra na casa dele. Porque nós somos imperfeitos. E o que nos santifica é a presença do Espírito Santo de Deus. É que nos traz a certeza de que nós vamos para o céu. A Vitória, outro dia, falou algo comigo, eu achei muito interessante. Vai chegando a idade que eles vão descobrindo as coisas, como as coisas funcionam. E ela ouviu um barulho lá em casa, e ela começou a chorar. Um barulho parecia de uma trombeta mesmo. E ela correu, me abraçou e está chorando. Eu falei, Vitória, o que está acontecendo? Ai, mamãe, eu não estou preparada. Eu falei assim, você não está preparada para quê? Eu não sei para onde eu vou. Eu falei, como assim? Eu não sei para onde eu vou, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Eu falei assim, por que, Vitória? Você não tem certeza? Ela falou assim, mamãe, eu faço coisas que não agradam a Deus. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Espírito Santo, me dá uma direção. Eu peguei e falei para ela assim, então vamos fazer uma coisa? Já que você não tem certeza, e ela me perguntou uns dias atrás se eu tinha certeza que eu ia para o céu. Eu falei para ela que eu tinha. Aí ela falou, eu não tenho. Aí eu falei para ela, vamos fazer uma coisa, então nós vamos orar, e você vai convidar o Espírito Santo para morar dentro de você a partir de hoje. E a partir de hoje, o medo que você tem vai mudar. Ele vai sair, você sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você. Vamos fazer a oração? Vamos. E ela fez a oração. Ela convidou o Espírito Santo para entrar dentro dela. Glória a Deus. Por que eu ensinei ela assim? Para ela saber
que ela é alguém preciosa e que guarda alguém muito mais precioso. Aleluia. E que tendo esse alguém precioso, ela vai ter a certeza de que Deus a ama e vai levar ela para o céu. Porque Ele nos traz o conhecimento dessa palavra. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu peço, o Espírito Santo de Deus me traz a revelação da palavra do Senhor. Ele nos traz a revelação daquilo que você precisa. Como eu posso ser cheio? Lê a palavra. O Espírito Santo vai te ajudar. Como eu posso ser, Senhor, mais cheio ainda? Lê a palavra. O Espírito Santo vai te ajudar. E Ele vai te encher. E você vai transbordar. Você vai transbordar na vida de outras pessoas. Você vai abençoar outras pessoas. Você vai ser usado pelo Senhor como alguém que cura, alguém que liberta, alguém que pode transformar a vida de uma outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Nós não temos que nos exaltar, irmãos, por fazermos isso. Mas nós temos que exaltar ao Deus que mora em nós, que pode fazer isso. E pode querer nos usar. Tem que ser motivo de honra. Nós temos que exaltar o nome do Senhor e agradecer por esse privilégio de sermos usados por Ele. Nunca se esqueça, você é um vaso precioso nas mãos do Senhor. Você é um vaso que tem um propósito. Eu não sei o que Deus chamou cada um de vocês para ser, mas Deus chamou vocês para ser um vaso especial. E o vaso, para ser usado, ele tem que estar cheio. Ele não vai ser usado para ornamentar se ele estiver vazio. Ele vai ser feito, vai ser moldado, passado pelo fogo. Se for preciso, vai ser quebrado. Mas ele vai ser cheio. E esse estar cheio, irmãos, te traz a presença do Senhor. Amém? Amém. Eu desejo que nessa noite você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Um vaso precioso. Eu vou ler um texto aqui que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, apenas os versículos 1 ao 5. Vejam que lindo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos ao Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Que cada um de nós possamos possuir o nosso vaso em santificação e honra para o Senhor, porque é assim que diz a palavra dele. Em santificação e honra. Queira ser santificado, queira ser limpo, queira ser moldado e o principal, queira ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para que você seja honrado pelo Senhor. Para que você seja usado na casa dele como um vaso de honra. Porque você foi escolhido, foi escolhida para ser um vaso para ornamentar a casa desse Deus maravilhoso. Onde nós vamos morar. Ela vai estar cheia de vasos. E eu quero ser um deles. Aleluia. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Então nós vamos orar. Glória, glória. Pelo que nós vamos orar? Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como eu disse, o Senhor falou comigo. Todos somos vasos. Não se engane. Você não está aqui à toa. Você é um vaso.